E aí galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal. Quero compartilhar com vocês hoje uma aula especial. Uma aula falando sobre a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Mas antes, se inscreva no nosso canal, vai lá dar um joinha, ativa lá o sininho para notificações de vídeos quando tiver vídeos novos, né? Isso vai ajudar bastante a gente na divulgação da palavra de Deus, vai ajudar bastante no nosso trabalho aqui, tá? Isso é um trabalho sério que nós estamos fazendo, levando a palavra de Deus até os seus lares. Antes de começar a aula, eu queria fazer uma oração para que vocês possam serem abençoados, tá? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças a Deus por estar, Senhor, na tua presença, Pai, para honrar, glorificar e exaltar o teu nome. Pai amado, estou aqui, ó Senhor, mais uma vez, ó Pai, para poder falar da tua palavra, para poder ministrar a tua palavra, Senhor. Deus, para que cada um que assistir esta aula, Senhor, possa entender e compreender, ó Senhor amado, o verdadeiro sentido da palavra Páscoa, Senhor. Porque Ti, ó Pai amado, foi o nosso Cordeiro Pascual. Ó Deus amado, toma nas tuas mãos, ó Senhor Jesus, esta aula, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso intelecto, a nossa mente, para podermos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero falar hoje a respeito do verdadeiro significado da Páscoa, tá? Quero estar passando algo específico para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou falar sobre Êxodo capítulo 12, nós vamos passear sobre Êxodo capítulo 12, que é a instituição da primeira Páscoa, tá? Então foi lá no começo que foi instituído a primeira Páscoa, tá? Então a origem Páscoa ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga, os dos primogênitos. Vocês lembram lá a praga que matou os primogênitos, os filhos mais velhos, tá? Então a Páscoa ela foi constituída ali. O termo Páscoa ela vem do hebraico, que se fala pasha, pechar, que significa pular além da marca, passar por cima, poupar. Então a palavra Páscoa no hebraico era pechar, que tem o seu significado de pular além da marca, passar por cima ou poupar. Ela foi instituída pelo Senhor Deus como estatuto perpétuo e está diretamente ligado ao sacrifício de Jesus. Ele é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Vocês vão entender no decorrer desta aula. Com o passar dos anos, a data se transformou em uma oportunidade de aquecimento das vendas para o comércio. Mas nem de longe este é o principal objetivo. O sentido real da Páscoa é completamente espiritual. Tá? O sentido da Páscoa é completamente espiritual. Portanto, neste estudo bíblico, a minha intenção é lhe mostrar de maneira detalhada qual o significado da Páscoa. Então eu tenho algumas perguntas para fazer para você. O que é a Páscoa? E por que ela existe? E qual o significado em nossos dias? Então, para responder essas perguntas, assista o vídeo até o final e aproveite. Amém? Então vamos lá. O simples fato de Jesus ter morrido durante a celebração da Páscoa é a razão suficiente para percebermos o quanto o nosso Senhor e Salvador e a sua obra estão associadas a essa festa. No entanto, a relação do nosso Senhor com essa celebração judaica tem elementos muito mais profundos, que nós vamos ver agora. Esta data, na maioria das vezes, infelizmente,
é lembrada pelas famílias, inclusive famílias cristãs, apenas pela distribuição de coelhinhos, de ovos, de chocolate, ou porque desconhecem o seu verdadeiro significado bíblico, ou porque preferem fazê-los de maneira inocente, entre aspas, né, a fim de evitar maiores conflitos com os filhos e com amigos e familiares, que sempre insistem em dizer: não tem nenhum problema, são apenas símbolos inocentes, afinal de contas todos praticam da mesma forma, não tem problema nenhum. Na tentativa de cristianizar esta prática, é uma prática que nada tem a ver com o verdadeiro sentido bíblico da festa da Páscoa, instituída pelo próprio Deus. Muitos artifícios são utilizados para deturpar verdades simples de sua palavra. Eu quero parar um pouquinho aqui, eu quero me atentar aqui, tá? Como eu acabei de ler aqui, muitas famílias, até mesmo famílias cristãs, que às vezes inocentemente, ou não sei se por inocência ou por não conhecer a palavra, fazem desta forma. Tá? Agem desta forma apenas para agradar o filho, para agradar um parente, um amigo, né? E mesmo sabendo da verdade bíblica, faz simplesmente para poder agradar essas pessoas, simplesmente para poder não entrar em conflito com essas pessoas. Tá? Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é correto, tá? Só estou expressando para vocês a verdade da Bíblia, que a Páscoa que o mundo comemora aí, com chocolate, com tudo aí, não tem nada a ver com a Páscoa constituída pelo próprio Deus. Tá? Então nós vamos ver mais para frente aqui. Tá? Alguns até espiritualizam dizendo, né, diante de tudo isso, eles tentam espiritualizar. Vejam onde a pessoa chega para tentar justificar por estar comemorando desta maneira. Tá? Alguns tentam espiritualizar dizendo que o coelho, aquele coelhinho da Páscoa, devido à sua grande fecundidade, simboliza a igreja de Deus, que recebeu de Deus a capacidade de gerar muitos discípulos. Tá? Então a pessoa quer se justificar e ela começa a espiritualizar. Olha, o coelhinho da Páscoa, ele simboliza a igreja de Deus, porque coelho, todo mundo sabe que ele se fecunda rápido e dá muitos coelhinhos. Eles geram muitos coelhinhos. Tá? Então ele tem uma fecundidade muito fértil, muito boa. Tá? Então muitos espiritualizam aquilo comparando o coelho com a igreja, porque a igreja ela multiplica os números de discípulos. Só que eu queria lembrar vocês que no Antigo Testamento, pode ir lá em Levíticos e procurar lá em Levítico, coelho era tido como um animal impuro. Coelho, juntamente com porco, com camelo, eles eram tidos como animais impuros. Então ele não pode ser comparado com a igreja de Deus. A igreja de Deus não é impuro, queridos. A igreja de Deus não tem impurezas. Então nós não podemos comparar esse coelho, o coelho, com a igreja de Deus. Eu vou mais além ainda, que ao seu lado dizem que eles vêm do ovo, que simboliza a ressurreição, pois contém vida dentro de si, que apenas guarda o momento de ser revelado, fazendo a alusão ao sepulcro de Cristo. Olha que absurdo, as pessoas tentando espiritualizar um negócio aí da Páscoa, eles dizem que o ovo, ele simboliza simboliza a ressurreição, porque dentro do ovo
existe vida. Se você colocar o ovo junto com a galinha ali, ela vai gerar um pintinho, vai gerar uma vida. Então, eles começam a comparar o ovo com a ressurreição de Cristo. Olha que absurdo. Que o ovo está simbolizando uma ressurreição. Simplesmente pelo fato de ter uma vida ali dentro. Mas isso é absurdo, queridos. Isso aí tá. Quem pensa dessa maneira, por favor, queridos, eu peço encarecidamente, não pensem mais assim, porque agora vocês estão sendo ensinados. Deus leva em consideração o tempo da ignorância, mas vocês estão sendo ensinados agora. Tá? Então, quando eles fazem essa comparação, eles estão fazendo uma alusão ao sepulcro de Cristo. Assim, um ovo de chocolate é lembrado como um túmulo que se abriu para a ressurreição de Cristo. Olha só o absurdo. Tá? Então, é desses absurdos que eu quero tirar vocês desses absurdos. As pinturas em cores brilhantes que acompanham as embalagens dos ovos de chocolate representam a luz solar. Então, todos aqueles brilhos, todas aquelas cores estão simbolizando a luz solar. Que engano, queridos, que engano. Isso é totalmente enganoso. Totalmente enganoso. Tá? Mas, Deri, como que surgiu esses símbolos então? Alguém pode estar se perguntando aí, tá? Então nós vamos ver como que surgiram esses símbolos. Historicamente, historiadores retratam o segmento do coelho como símbolo a partir da festividade praticada anualmente pelos egípcios no início da primavera, que utilizavam o animal como representação do nascimento da nova vida. Então os egípcios, eles usavam o coelho para poder simbolizar no início da primavera. Eles estavam representando o nascimento de uma nova vida. Eles usavam o coelho para isso. Tá? Então foi daí que surgiu. Ao longo da história, observamos que o coelho passou a ocupar o status de símbolo máximo da Páscoa, em detrimento daqueles que deveriam estar no centro das atenções, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, as pessoas estão colocando o coelhinho no centro das atenções da Páscoa. Estão colocando o coelhinho como personagem principal da Páscoa, quando na verdade nós sabemos que o principal da Páscoa é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E já os ovos começaram a ser dados como presentes pelos persas e egípcios. Os primeiros acreditavam que a terra teria saído de um ovo gigante. Olha o absurdo que eles pensavam, que a terra teria saído de um ovo gigante. E os egípcios costumavam tingir os ovos com cores primaverais, com cores da primavera, acreditando que isso transmitiria boa sorte. Eles tinham costumes, queridos, eles tinham crenças. Então eles pintavam os ovos acreditando que aqueles ovos pintados trariam boa sorte para eles. Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos especificamente na Páscoa. Então os cristãos primitivos da Mesopotâmia, eles foram os primeiros a usar a prática de ovos na Páscoa. Mais tarde, a própria igreja romana foi introduzindo outros elementos simbólicos que nada tinham a ver com as origens bíblicas da celebração da Páscoa. Por exemplo, velas. Eles utilizavam velas na Páscoa. O significado da vela, aquela vela estava simbolizando Cristo.
É isso mesmo que vocês escutaram, não estou falando de heresias não, estou falando dos costumes dos romanos. Eles começaram a colocar a vela como símbolos da Páscoa também, e aquela vela simbolizava Cristo como a luz dos povos. É engano, né, queridos? Enganos. Né? O ritual da Páscoa foi estabelecido de forma a apresentar Jesus e a sua obra ao povo de Deus. Tá? Então, o ritual da Páscoa ela foi apresentada, foi criada, estabelecida por Deus para nos apresentar Jesus. Há tantos anos atrás aí, Deus já tinha um plano de apresentar Jesus ao mundo. Então ele instituiu a Páscoa. Tá? A instituição da Páscoa está registrada em Êxodo capítulo 12. Tá? Então foi onde eu falei, nós estamos falando de Êxodo capítulo 12. Após anunciar a última das pragas contra o Egito, a morte dos primogênitos, o Senhor orientou o povo sobre o modo como deveriam proceder para serem poupados do juízo que se abateria sobre os egípcios. Assim, além de celebrar a libertação da escravidão, a Páscoa anunciaria simbolicamente o que é preciso para escapar do juízo divino. Então Deus instituiu a Páscoa para livrar o povo do anjo da morte, do juízo de Deus, e a Páscoa serviria para livrar o povo de Israel do anjo da morte e também para poder celebrar a libertação da escravidão. Então a Páscoa tem este sentido. E tem mais, a instituição da Páscoa fez do mês de Ábib o primeiro mês do ano no calendário israelita. Ela é o marco do início de uma nova vida. Na noite do dia 14, prestem bem atenção, ó, na noite do dia 14 deste mês, Israel foi liberado do Egito. Deuteronômio 16, capítulo 1, você pode estar acompanhando também isso daí. Por isso, nesta data, durante todos os anos, Israel deveria celebrar a Páscoa. No entanto, os preparativos para a festa começavam alguns dias antes. Tá? Então, no dia 14 desse mês, eram celebrado a Páscoa. Tá? Então todos teriam que celebrar a Páscoa, mas a preparação da festa começava bem antes. Então nós vamos ver agora, né? Assim, o primeiro passo dessa celebração, dessa festa, era a seleção do cordeiro. Isso deveria acontecer sobre o criterioso exame. No dia 10 do mês, a festa era no dia 14, no dia 10 do mês, cada família devia escolher um cordeiro ou um cabrito novo e sem defeito, não poderia ter defeito nenhum. Tá lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 5, que ficaria preso até o dia 14, ou seja, o cordeiro ficaria preso durante 4 dias. O segundo passo era considerar se os membros da família eram suficientes para comer a refeição toda. Nada poderia sobrar dela para o dia seguinte. Para isso, se na casa não houvesse pessoas suficientes, o vizinho mais próximo deveria ser convidado até que chegasse ao número suficiente para comer todo o cordeiro. Está lá no versículo 4 do capítulo 12. Tá? Então, o primeiro passo era escolher um cordeiro ou um cabrito. O segundo passo era aquele cabrito, aquele cordeiro, ele deveria ser cozido para poder ser comido. Ele deveria ser cozido, ele deveria ser assado. Ele não poderia ser cozido, era assado. E a família tinha que comer toda aquela carne. Não poderia ficar nada para o dia seguinte. Por exemplo,
a Páscoa era no dia 14, não poderia ficar nada daquele cordeiro para o dia 15, teria que ser todo consumido no dia 14. Se a família era pequena e não iria conseguir comer todo aquele cordeiro, o pai de família teria que convidar os seus vizinhos mais próximos, mais chegados, para poder participar da festa e para poder consumir toda aquela carne. Tá? Aí nós vamos chegar até o dia 14. Tá? E no final do dia 14, a comunidade se reuniria para sacrificar o cordeiro. Tá? Então vamos lá, vocês no dia 10, o pai de família separaria o cordeiro, tá? Ele não ia matar o cordeiro, ele ia separar o cordeiro ia ficar separado durante os 4 dias. No dia 14, toda a comunidade se reuniria em um determinado local. Ou seja, no tabernáculo, no átrio do tabernáculo, para poder sacrificar o cordeiro. Tá? E depois voltariam para suas casas para assar e comer durante aquela noite. Tá? Eles iriam comer aquele cordeiro com ervas amargas e com pão asmos. O que seria pão asmos? Aquele pão sírio, aquele pão sem miolo, sem fermento. Aquele pão sem fermento. Isso seria pão asmos. Tá? Por que das ervas? Isso está lá em Êxodo capítulo 12, do 7 ao 10. As ervas amargas, ela representaria os anos de sofrimento do povo. Que o povo havia passado no Egito. Anos de servidão, anos de escravidão, aqueles anos ruins. Enquanto o pão asmo representaria o próprio Jesus, o pão vivo que havia de descer do céu, em João 6, 48, 51 e 58, né? Versículos 48, 51 e 58. E por que sem fermento? Porque sem pecado nenhum. Então o fermento simboliza o pecado. Então aquele pão teria que ser o pão asmos, sem fermento algum. Então o povo iria comer com ervas e com o pão sem fermento. Tá? Naquela primeira Páscoa houve uma atividade especial. Prestem atenção, vocês vão conseguir acompanhar. Cada família levou uma vasilha de sangue, um potinho com sangue, para colocar nos umbrais das portas. Porque Deus constituiu a Páscoa para livrar o povo de Israel do anjo da morte, da última praga do Egito. Então aquele pai de família catou aquele sanguinho bonitinho que ele tirou do Cordeiro de Deus, do Cordeiro que foi escolhido, e passou nos umbrais das portas. Todo mundo conhece a história. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Tá? Então, aquele sangue foi passado nos umbrais das portas. Tá? Então, o anjo da morte visitaria os egípcios e viria aquela marca de sangue. E viria aquele povo, quando ele obedeceu a ordem de Deus, que passou aquele sangue nos umbrais das portas, eles fizeram 2 coisas. Eles obedeceram a Deus. Em primeiro lugar, foram obedientes a Deus, tá? E eles se exporam, porque o egípcio passava ali e ele via o sangue na porta, ali estava denunciando que aquela casa havia um povo que era obediente a Deus, um povo que não se dobrava ao Egito, um povo que obedecia a palavra de Deus. Então eles eram expostos ao povo egípcio, porque eles tinham a marca de Cristo. Você é inteligente. Você que está me ouvindo agora é inteligente. Você já percebeu onde eu quero chegar? A marca de Cristo na nossa vida. Nós somos separados porque as pessoas têm que passar e ver a marca de Cristo na nossa vida. Porque nós temos que estar expostos com a marca de Cristo. Tá? Então, vocês vão acompanhar isso em Êxodo, capítulo 12, no versículo 43 e 48. Em Deuteronômio 16, considerando que o povo em breve se instalaria na terra de Canaã e que as tribos estariam divididas por toda a terra,
foi acrescentada a exigência de sacrifício da Páscoa. Só poderia realizar no lugar que Deus escolhesse para colocar o seu nome. Deuteronômio 16, capítulo 16, versículos 5 e 6. Esse lugar seria aquele em que estivesse o santuário divino. Inicialmente a Páscoa foi celebrada em Gilgal, Josué 5:11, e por fim em Jerusalém, 2 Reis 23, 21 ao 23. Em 2 Crônicas também, no capítulo 30. Tá? Então foi constituído que a Páscoa seria celebrada onde estivesse o santuário divino, ou seja, onde estivesse a presença de Deus, ou seja, nós temos a presença de Deus. Então a Páscoa tem que ser celebrada espiritualmente, dentro de nós, dentro do nosso coração. Aqui que tem que ter a Páscoa, aqui que é a celebração da Páscoa. Hoje a nossa celebração é aqui, em nosso coração, porque nós somos templos do Espírito Santo, e Deus está no templo, não no templo de pedra, mas no templo de carne, do nosso coração. Nos dias de Jesus, algumas tradições foram acrescentadas à celebração da Páscoa. O exame dos cordeiros não era feito pelo pai de família, como era antigamente, né? Essa escolha era feita pelos sacerdotes que ministravam no templo. E essa necessidade levou muitos pais de famílias a comprar o cordeiro. O sacerdote, se eu escolher, o sacerdote vai ter que ir lá examinar direitinho se está tudo ok. Então eu não vou perder tempo procurando, examinando o cordeiro, não. Eu vou lá e vou comprar e pronto. Então os pais de família estavam fazendo exatamente isso. Eles não estavam mais escolhendo o cordeiro sem defeito. Eles estavam indo aos sacerdotes e comprando o cordeiro. Tá? O sangue não era levado para as casas, mas derramado sobre a base do altar. Então já não levava mais o sangue, na época de Jesus, não se levava mais o sangue para casa, para passar nos umbrais das portas. Aquele sangue era derramado no altar, numa base que tinha do altar. Aquele sangue era derramado ali. Tá? E eles cantavam hinos, né? Eles cantavam o Salmo 113 e o Salmo 118. Eram os hinos que eles cantavam, que lembravam os feitos de Deus na saída do povo do Egito. Então eles cantavam aquilo ali, celebravam, faziam todo o ritual, né? E lembravam das promessas da vida do Messias, do libertador e tal. Todo mundo conhece a história. Então as pessoas voltavam para suas casas, tá? E salão alugados e tendas, em grupo de 10 ou 20 adultos, comiam a Páscoa, que agora era marcada por 4 taças de vinhos denominadas, tá? Então, depois que celebravam a Páscoa ali naquele lugar onde Deus escolhia, ou seja, no templo, os pais de família iam para casa, e em um local alugado, em um salão alugado, em uma tenda, um grupo de 10 pessoas se reuniam ali para comer. Você lembra que eu falei no começo que do cordeiro não poderia sobrar nenhuma carne para o dia seguinte? Teria que ser toda consumida naquele dia. Então, aquele grupo de 10 pessoas, eles iam comer toda aquela carne. E eles usavam agora um vinho, 4 taças de vinhos. E aquelas 4 taças, elas simbolizavam a bênção, a ira, a redenção e o reino. As 4 taças simbolizavam isto, tá? Cada passo desse ritual escrito para a celebração da Páscoa foi preparado cuidadosamente para revelar a Israel e a todos os verdadeiros crentes a pessoa e a obra de Cristo em prol da nossa redenção. Tudo isso foi preparado para mostrar para Israel e para todo mundo,
principalmente para nós, para o verdadeiro crente, a pessoa e a obra de Cristo, que é a nossa redenção. Tá? O fato de Jesus, muitos anos mais tarde, ter morrido exatamente durante a Páscoa, da festa da Páscoa, não aconteceu apenas por coincidência. Por Jesus ter morrido na Páscoa não foi uma coincidência, tá? Porque não existe coincidência na palavra de Deus, mas para cumprir um propósito profético de Deus. Jesus morreu na Páscoa para cumprir um ato profético de Deus, um propósito de Deus. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual, enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. João 1:29. Não podemos, portanto, denigrir a importância de tal sacrifício, de tão grande sacrifício, cujo sangue precioso foi aspergido, não nas portas das casas, mas nos nossos corações, possibilitando-nos desfrutar de uma vida abundante, longe da escravidão do Egito, ou seja, do mundo, e da tirania de Faraó, ou seja, Satanás. Mas, diante de tudo isso que a gente viu, que a gente aprendeu agora, como agir com os nossos filhos, que estão inseridos numa cultura quase sempre valorizando apenas o imediato? É difícil, né? Como podemos nos posicionar contra um valor muitas vezes alimentado pela nossa sociedade, que não tem nada a ver com os valores cristãos? É muito difícil, né? Não dá, queridos. Amados, se temos a consciência de que ovos e coelhos de chocolate, vou melhorar aqui, né? Se temos a consciência de que coelhos e ovos de chocolate nada tem a ver com a celebração da Páscoa, como homens e mulheres de Deus, tem que nos posicionar, incutindo a verdade no coração dos nossos filhos. Nós temos que preparar os nossos filhos para a verdade. Nós temos que falar a verdade para os nossos filhos. É claro que precisamos agir com sabedoria. Parentes, perante os familiares que não conhecem a palavra de Deus, que em momentos assim presenteiam os nossos filhos com a melhor das intenções, tá? Nós temos que agir com sabedoria. Outro lugar onde a pressão é grande sobre os nossos filhos é na escola, através dos amigos e até mesmo dos professores. Sendo assim, se necessário for, dê a eles uma barra de chocolate. Alguém que não possui o entendimento bíblico. E outra é nós mesmos que nos tornamos cúmplices e propagadores de uma mentira como se fosse verdade. Isaías capítulo 5, 20 e 21. Vivemos uma vida de faz de conta. É muito importante que os nossos filhos entendam desde pequeno que nós temos feito uma opção de não viver uma vida apenas de aparência. Nossos filhos não podem ter essa ilusão que nós vamos viver apenas de aparência. Perante nossos familiares e amigos, e que esse estilo de vida tem um preço. É hora de assumirmos nosso papel de pais, não deixando escapar cada oportunidade. Não deixe escapar a oportunidade, queridos. É hora de ensiná-los que a mentira dos ovos de chocolate e dos coelhos felpudos de Páscoa
tão difundidos pela mídia consumista e materialista, precisamos ser combatidos, precisa ser combatida por todos aqueles que não desejam negociar o inegociável, sem baixar os seus padrões bíblicos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus possa abrir a mente de cada um de vocês e que vocês possam entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Que o nosso Cordeiro Pascual é Jesus Cristo. Ele veio para nos dar redenção. Páscoa significa isso, redenção, libertação. Que Deus fique com cada um de vocês, em nome de Jesus.